Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos que acompanham as atividades doutrinárias do Lar Espírita Casa do Samaritano. É uma alegria participar mais uma vez dessa reunião doutrinária de estudos, de reflexões. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Chama a tua família, chama as pessoas da tua casa para participar com a gente desse nosso momento. Pode ser que seja muito proveitoso para nós, e pelo menos espero que seja muito proveitoso para nós, que tenhamos momentos agradáveis, que tenhamos momentos de aprendizado e de reflexão. Então que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine nessa tarefa. Hoje eu estou querendo saber de você uma coisa. Você é interessado no seu bem-estar? Você é interessado em se cuidar? O nosso tema de hoje tem a ver com esse assunto. Se cuidar, de se gostar, de se preservar. Faz parte desse tema também a gente estudar esse assunto que nós vamos estudar hoje. Então esse assunto de hoje que nós vamos tratar é para quem quer se cuidar, para quem se ama, para quem se valoriza, para quem se respeita. Porque essa é uma forma da gente contribuir para o bem comum. Então, se você se ama, se você se gosta, se você se valoriza, se você quer o seu próprio bem, como criatura divina, filha de Deus, participa com a gente desse nosso estudo, chama as pessoas que você acha que considerarão importante essa reflexão. Então, será uma reflexão importante nesse sentido, tá? De se cuidar, de se valorizar e de se preservar. Esse é o ponto central do tema de hoje. Agora, para a gente fazer essa reflexão, é claro que a gente pede as bênçãos de Jesus através de uma prece. Jesus amado, te agradecemos a tua proteção, por estar conosco, nos envolvendo de vibrações de amor e de paz. Permita que a nossa reunião seja muito proveitosa e que nós possamos aqui buscar a tua inspiração, Senhor, em nossas casas, em nossa intimidade, para que as lições que a doutrina espírita e que o Evangelho nos oferecem possam contribuir para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento moral e para que nós possamos também contribuir na obra do bem, na sociedade, entre as pessoas, entre a humanidade. Amigo Jesus, cuida e protege cada um dos irmãos e das irmãs que nos acompanham nessa tarefa, em seus lares, através dos seus aparelhos eletrônicos, que eles e suas famílias, cada um, sejam abençoados de vibrações de muita luz e de muito amor, e que todos nós possamos encontrar a tua proteção e a tua inspiração em nossas vidas. Que assim seja. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para isso, para a gente aprender junto. E eu falei assim, olha, você que está interessado em se cuidar, você que está interessado em se preservar, você que se gosta, você que se ama, ou pelo menos tem a intenção de desenvolver o auto-amor, o auto-cuidado, esse tema também é para você. E qual é o tema que nós vamos falar hoje? O tema é os falsos profetas modernos. Aí você pode perguntar, falsos profetas? O que isso tem a ver com autocuidado, com autopreservação, com se gostar, com se amar? É isso que nós vamos refletir ao longo dessa nossa atividade aqui, dessa nossa reunião. Então, por isso que eu falo, é um tema que tem a ver com autocuidado. E eu vou mostrar isso pra gente. Por isso que eu também peço, se você acha que alguém da tua família pode participar, chama. É bom a gente refletir junto em família. Aí você pode até debater depois para saber se os temas foram temas que são instigantes, que são capazes de nos estimular o desenvolvimento e o aprendizado. Por isso que é bom a gente estudar em coletividade. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então o tema é os falsos profetas modernos. Essa questão dos profetas, para muitas pessoas, se refere a temas do passado, como se
a gente não tivesse que se incomodar com isso. Profeta, quando a gente pensa em profeta, a gente lembra daqueles homens barbudos, com aquelas barbas longas, vestindo aquelas túnicas, vestindo aqueles mantos, andando pelo deserto lá de Israel, como a gente costuma ver naqueles filmes que mostram o período antigo, o período período do nascimento e da vida de Jesus, o período das tradições judaicas. E a gente vê aqueles homens de barbas longas, cabelos grisalhos, aquelas túnicas e mantas arrastando naquela areia do deserto. E pensa assim, o que eu tenho a ver com isso? Isso não tem nada a ver comigo, com a minha vida. Quando a gente fala de profeta, essa expressão, essa palavra, ela significava naquele contexto esses homens que tinham um papel de contribuir positivamente para o desenvolvimento moral do seu povo, da sua comunidade, no caso, o povo judeu, o povo hebreu. Então, os hebreus chamavam de profetas esses homens que tinham uma grande capacidade de agregar, uma grande capacidade de conduzir as pessoas para o desenvolvimento das suas virtudes, das suas qualidades. Então eram o que a gente pode chamar hoje de líderes, lideranças, e que eram conduzidos por valores muito nobres, por valores morais, por valores espirituais. Por isso que a gente pode chamar essas pessoas hoje na categoria de missionários, ou então adeptos de uma causa humanitária. Então todo aquele grande líder que trabalha pelo bem social, pelo bem comum, pelo desenvolvimento da humanidade, inspirado por valores nobres, que mobiliza a coletividade, que gera ações positivas para o desenvolvimento coletivo, isso é o que a gente pode chamar de profeta. Não só naquela época, como até hoje também. Só que hoje, no linguajar moderno, a gente chama de líder, de missionário, de defensor de causas e de grandes valores. Então, a gente pode equiparar os pais da tradição religiosa ocidental, os profetas, com todos os homens e mulheres de boa vontade que trabalham visando o desenvolvimento coletivo. Então a gente pode dizer com isso, com essa definição, que a categoria profeta não se refere apenas àqueles homens do passado de Israel, mas em todos os povos, em todos os momentos da história, nós vamos encontrar profetas, homens e mulheres dedicados a uma causa mais nobre, homens e mulheres dedicados a servir a humanidade, homens e mulheres inspirados por Deus, movidos por um ideal, movidos por uma causa maior do que eles mesmos, movidos por esse interesse de contribuir pelo bem comum. É bonito isso, né? É bonito quando a gente vê pessoas que têm causas. E qual é a importância dos profetas? Esses líderes, esses missionários, ele tem um papel de conduzir a humanidade, de servir de orientador, de servir de inspiração, de servir de estímulo para que a humanidade possa se desenvolver. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, através do trabalho coletivo, através do desenvolvimento das trocas de experiências. E é claro que aquele que tem mais experiência, mais sabedoria, mais conhecimento, pode oferecer aos demais condições para que os outros também cresçam, aperfeiçoem, se evoluam. Assim a gente pode contribuir uns para o desenvolvimento dos outros. Só que às vezes na humanidade nós temos alguns homens e mulheres que passam a ter uma capacidade assim que se destaca. Esses homens e mulheres
que são peculiares, são diferentes, porque eles têm um plus, eles têm um elemento a mais que faz com que as pessoas se sintam encantadas, absorvidas pelas suas ideias, pelas suas palavras. A gente pode ver em pessoas como Sócrates e Platão, a gente pode ver isso em Francisco de Assis, a gente pode ver isso em mulheres devotadas como Madre Teresa de Calcutá, como pessoas como Martin Luther King, Gandhi, Buda. Então são grandes profetas e líderes que existem, como eu falei, em todas as épocas e em todos os povos. E é muito bom a gente contar com essas pessoas que nos estimulam o desenvolvimento, o aprendizado, a evolução. Daí a importância dos profetas, dos líderes, dos missionários, dos homens e mulheres defensores de grande causa, de grandes ideais. Quando a gente encontrar uma pessoa dessa que nos inspira, que nos motiva, que faz com que a gente deseje melhorar, então a gente fica ao lado dela. Né? Eu não sei vocês, mas meu pai sempre dizia para mim: meu filho, ande ao lado de pessoas boas, ao lado de pessoas que possam te ensinar alguma coisa. Não é que tem que desprezar as outras, mas você tem que buscar aprender com quem sabe. Dizia isso para mim, ele ouviu isso do pai dele. Isso é uma tradição de muito tempo, de pessoas sábias que vão procurar o aprendizado através de quem sabe, de quem tem o que ensinar, de quem tem o que oferecer. Esse é o papel dos profetas, que hoje a gente encontra não como profeta. Não vai dizer que uma pessoa é um profeta. Quando a gente olha para alguém, a gente diz assim: ele é um grande líder, ele é um grande missionário, ele é um grande humanista, ela é uma mulher defensora das causas, de uma grande causa, de um grande ideal, de uma grande virtude, de um grande valor. A gente fala assim, né? Líderes, missionários. Ninguém usa mais a expressão profeta. Essa mulher é uma profetisa, esse homem é um profeta. Não, a gente usa outras expressões mais modernas, que se adequam ao nosso contexto. Mas essas pessoas são aquilo que a gente poderia chamar antigamente de profeta. Agora, a questão é o seguinte: assim como nós temos essas pessoas movidas por grandes causas, movidas por grandes ideais, que se interessam na construção do bem coletivo, que trabalham pela coletividade, nós vamos encontrar também os que se aproveitam da fragilidade, da falta de cuidado das pessoas, que se aproveitam, às vezes, da falta de conhecimento de alguns para aparentar uma condição de valor, de qualidade, de nobreza moral, para nos enganar, para nos ludibriar, para nos iludir. Por isso que eu disse lá no começo da nossa conversa: olha, participa dessa conversa quem quer se cuidar, quem quer se preservar, quem quer se valorizar. Porque quando a gente encontra alguém que nos manipula, quando encontra alguém que explora a nossa boa vontade, quando a gente encontra alguém que quer alcançar conquistas pessoais, causando prejuízo para a gente, aí a gente fica se sentindo mal. Né? São aqueles que nós podemos colocar na categoria de falsos profetas. Indivíduos que têm uma grande habilidade, indivíduos que têm uma grande capacidade, até grande conhecimento, mas que esse conhecimento, essa capacidade não são usadas em favor da coletividade. Essa capacidade, essa inteligência, esse conhecimento é utilizado na busca de interesses pessoais. Esse é um ponto tão delicado que Jesus, o nosso mestre, falou desse assunto em diversas ocasiões. Em diversos momentos, nós encontramos registros nos evangelhos, nos 4 evangelhos,
onde Jesus nos traz alertas sobre a possibilidade e até a ocorrência de falsos profetas, falsos líderes, falsos missionários, falsos defensores de causas nobres e valiosas. Jesus nos alertou sobre isso em diversos momentos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, a gente vê Jesus falando assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, aparentando ser inofensivos, né? E que por dentro são lobos rapazes, e que por dentro tem aquele instinto de explorar, de destruir, de se aproveitar dos outros, de suas presas. Então, quem nos alertou sobre isso? Jesus. Jesus nos alertou sobre isso em diversos momentos. Ele falou que vai ser necessário separar o joio do trigo em outro momento. Em outra oportunidade ele nos disse, ficou lá também em São Mateus 24. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão. Então, Jesus nos alertou muito sobre isso. Isso não era só para aquele tempo apenas, o tempo de Jesus. Não era só para aquele povo apenas. Como eu falei, se nós alargarmos a interpretação a respeito dessa expressão profeta, nós podemos entender que esses indivíduos estiveram em todos os povos, em todas as culturas e em todos os tempos históricos. Estão até hoje os profetas, os trabalhadores de boa vontade, defensores de grandes ideais, que nós podemos chamar hoje de líderes, de missionários, mas também os falsos profetas. O tema continua presente, o alerta de Jesus continua ainda sendo necessário. Tanto é que no século XIX, Kardec, quando organizou a doutrina espírita, ele reservou um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um tópico, não é uma página. Ele reservou um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, para tratar sobre esse tema. Cuidado! Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então o tema ainda é presente. O tema ainda é necessário. Por quê? Porque Jesus fez esse alerta. Tá bem aqui, ó. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 24, Jesus dizendo assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, ou seja, não vos engane, não vos ludibrie, não vos enrole, não vos engane. Tende cuidado. Por quê? Porque muitos virão, aliás, levantar-se-ão falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Então tendes cuidado para que alguém não vos seduza, pois levantar-se-ão falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E qual é o problema disso?
Ah, ele vai tentar seduzir. Qual o problema disso? E por que, Jesus responde, e por que abundará, ou seja, sobrará a iniquidade, ou seja, a injustiça, o mal, a caridade de muitos esfriará. Por que que Jesus alertou sobre os falsos profetas? Por que que quase 2000 anos depois Kardec reforça esse alerta, colocando um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre os falsos profetas? Porque com a ocorrência dos falsos profetas, quando nos deixamos seduzir, quando nos deixamos enganar, ludibriar pela sua conversa, pela sua sedução, a nossa caridade pode esfriar. Ou seja, a gente pode perder a nossa empolgação pela fé, o nosso desejo de servir. A gente pode enfraquecer os nossos valores, as nossas virtudes. Meus irmãos, ser enganado não é nada bom. E quase todo mundo tem essa experiência de ser enganado. Acontece. Não é por isso mesmo que Marília Mendonça, por exemplo, faz tanto sucesso com essas músicas dela. Quem mais? Zé Neto Cristiano. Esse pessoal faz tanto sucesso porque eles falam para os enganados, falam para aqueles que já foram traídos, falando do sofrimento deles, falando que as pessoas que querem beber todas, porque estão desenganados, porque estão desiludidos. Ora, se uma desilusão amorosa, romântica, causa um baque nas nossas emoções, imagina uma desilusão na nossa fé. Imagina quando a gente deposita a nossa crença, quando a gente deposita os nossos ideais, quando a gente gasta energia em causas, em ideias, em organizações, para depois nós descobrirmos que nós fomos ludibriados. É uma decepção muito grande. Quando as pessoas se aproveitam da fraqueza, da fragilidade, do momento de dor de alguém para explorá-lo. Aí a pessoa se sente mal. Como disse Jesus, ó. Porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mal comparando, mas fazendo aqui uma comparação leve com a traição romântica, de uma relação romântica, a gente depois fica dizendo assim, não, eu não quero mais saber de ninguém, eu quero viver sozinho, eu vou só ficar escutando Marília Mendonça no boteco, enchendo a minha cara e tomando todas, porque para mim o mundo só tem pessoas ruins, ninguém merece meu amor, ninguém merece minha dedicação. Não acontece isso? Acontece. Agora, quando a pessoa é atingida em elementos que constituem a base do seu sistema psicológico, do seu sistema emocional, do seu relacionamento social, quando é atingida na sua fé, quando é atingida em seus ideais, essa pessoa fica se sentindo completamente destruída. E é isso que explica, por exemplo, nós termos a Europa, o continente europeu, com um baixo índice de pessoas que se dizem crentes, adeptas de alguma fé. Se a gente for em países como, por exemplo, os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, a gente vai encontrar em torno de 10% da população que se diz adepta de alguma religião.
No Brasil, é o contrário. 10% se diz não pertencer à religião ou ser ateus. Lá, é o contrário, 90% se diz não pertencer à religião ou ser agnósticos ou serem ateus. Por quê? Porque eles já foram muitas vezes desiludidos por conta da sua fé. Eles já viram cruzadas, eles já viram reforma e contra-reforma, eles já viram Inquisição, eles já viram a noite de São Bartolomeu, eles já viram perseguições às pessoas por serem consideradas bruxas. Aí você chega na França, onde surgiu o Espiritismo, e você quase não vê espíritas. Você chega lá perguntando sobre Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denis Archavayol, quase ninguém sabe quem é. Por quê? Porque eles abominam essas questões de espiritualidade, de religiosidade, porque já passaram por tantas situações históricas que eles acham que tudo é charlatão, eles acham que tudo isso aí é o ópio do povo, tudo isso aí é crendice. Eles não entendem essas questões espirituais, morais, como parte de uma realidade superior. E é perfeitamente compreensível. Por isso que é perigoso a pessoa perder a sua fé, a sua crença. Por isso que eu falei no começo, essa nossa conversa, essa nossa palestra tem a ver com autocuidado, autopreservação. E Jesus deu a fórmula para isso. Jesus, o nosso mestre, deu a fórmula. Ele disse, a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Olha que coisa interessante. Porquanto cada árvore se conhece pelo fruto. Como é que a gente pode resumir essa história? Em linguagem de hoje, a gente pode dizer o seguinte, que Jesus está falando assim para a gente. Meu filho, minha filha, bote a cabecinha para funcionar. Você foi criado com inteligência. Você foi criado com livre-arbítrio. Você foi criado com 2 olhos, 2 ouvidos para observar, para ouvir, para perceber. O que ele está dizendo para a gente? Para mim e para vocês? Vamos analisar. Não vamos aceitar tudo passivamente. E esse é um dos pontos centrais do Espiritismo. Observa como o Espiritismo se encaixa muito bem com essa recomendação de Jesus. Porque o Espiritismo nos recomenda uma observação cautelosa dos fenômenos. O Espiritismo essencialmente é filosofia, é ciência, ou seja, requer a observação atenta. É preciso o uso da razão. É preciso uma análise cuidadosa dos fatos, dos valores, das ideias. Só assim a gente deve admitir alguma coisa como correta ou incorreta, após passar pelo crivo da observação, da análise cuidadosa, da razão. Essa observação de Jesus se encaixa perfeitamente com a proposta espírita. O Evangelho, como todo, se encaixa perfeitamente. Por isso que se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas nesse aspecto se vê a gente observa
que isso ressalta com mais intensidade. Jesus dizendo para a gente, olha, preciso analisar com cuidado. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Analise, observe, não aceite tudo passivamente. Por isso, então, nós podemos nos precaver, nos guardar, ter cuidado. Jesus, quando envia os seus discípulos para fazer a pregação do Evangelho, ele disse, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas inofensivos como as pombas. Olha o que ele queria. Ele não queria que a gente se igualasse ao mal. Tanto é que ele recomendou ser inofensivo como as pombas, incapaz de gerar danos, incapaz de destruir. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se precaver. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Isso é saber que o mal está no mundo. O interesse egoísta, pessoas que são nocivas, pessoas que são maléficas, está em todo canto. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Traidores, vingativos, cheios de ódio, em todo lugar, infelizmente. Aí Jesus diz, tende, pois, a prudência das serpentes. Prudência. Saber onde eu piso. No caso, a serpente não pisa, né? Mas saber por onde eu me arrasto. Mas saber onde eu me posiciono. Prudência é observar com cuidado, não ser intempestivo, não ser movido por uma ação empolgada demais. Analisar com cuidado, com observação atenta, racional. Os profetas estão aí, nos falando de Jesus, nos falando das causas humanitárias, nos mostrando caminhos a serem seguidos no sentido de nos modificar, de evoluirmos, de crescermos como indivíduos e como sociedade. Mas os falsos profetas também estão aí, para nos ludibriar, para nos explorar, para nos enganar. Precisamos ser precavidos. E aí a gente pode distinguir, aumentar essa reflexão de Jesus para encontrar essa distinção entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Entre o missionário e o falso missionário. Entre o líder e o falso líder. Entre o defensor de uma causa, de uma ideia humanitária e o falso defensor de uma causa. Normalmente o profeta, ele não pensa em si. Ele pensa no desenvolvimento coletivo, ele pensa em si como parte do todo. Já o falso profeta não, ele quer a vantagem pessoal. Ele visa um interesse voltado para a sua fama, a sua autoridade, o seu enriquecimento. Então, observa isso aí. O profeta exalta ideias, exalta a espiritualidade, a moralidade, valores impessoais. O falso profeta, o falso líder, o falso missionário, ele se exalta, se coloca como a mão de Deus, se coloca como aquele que guia, se coloca como aquele que tem o caminho da salvação, da redenção. Então, a gente pode distinguir. Um é vaidoso, o outro pensa na causa maior, pensa na coletividade. Então são questões para a gente ficar atento.
Hoje nós temos ainda o joio e o trigo misturado. É preciso que a gente saiba distinguir, separar o joio do trigo. A erva daninha da planta que produz, da planta que alimenta. É preciso a gente distinguir. E observa que hoje nós temos a tecnologia. Já há alguns anos, a gente observa que a comunicação de massa está ganhando uma velocidade cada vez maior. Hoje a gente pode dizer que a comunicação de massa é mundial e instantânea. Então, o desenvolvimento da imprensa, o desenvolvimento depois do rádio, o desenvolvimento da televisão, depois a internet, hoje as redes sociais. Isso faz com que a proliferação de ideias, nessa época de pandemia falar em proliferação, né? Mas a proliferação de ideias ou a divulgação de ideias seja rápido, seja instantâneo para uma grande quantidade de pessoas. E aí a gente fica imaginando, se Platão tivesse aqui hoje, um dos grandes filósofos da humanidade, ele estaria usando a internet, as redes sociais, o YouTube? Provavelmente. Se Paulo de Tarso, grande divulgador do cristianismo, tivesse aqui hoje, estaria usando as redes sociais, o Facebook, o Instagram? Muito provavelmente. Gandhi, Martin Luther King, Francisco de Assis querendo reformar a igreja de Nosso Senhor, estaria também usando as redes sociais, usando os canais de TV, usando o rádio, usando podcasts, produzindo livros. Estariam, sim. Esses recursos, eles não são maus nem bons em si. Eles são neutros. Agora, aqueles que têm valores, ideais nobres, eles podem se utilizar dessas ferramentas para difundir esses valores e ideais nobres. Já aqueles que buscam explorar, enganar, aqueles que procuram seduzir, iludir, também usam as mesmas ferramentas. Por isso que hoje a nossa capacidade de percepção, de observação, de análise, a prudência que Jesus recomendou, não deve se resumir ao contato físico. Mas quando a gente lê um livro de um grande best-seller, a gente observa, não, tem que analisar isso aqui e não aceitar passivamente tudo. Mas o fato é que estamos aqui cercados por falsos profetas. E eles se aproveitam da nossa fragilidade, da nossa dor. Quando a gente perde alguém, quando a gente adoece, nesses momentos de pandemia que nós estamos atravessando, a gente vê muita gente dizendo que tem a fórmula do sucesso, o caminho da vitória, que tem a chave da prosperidade, que consegue resgatar, restaurar a sua vida, o seu negócio, o seu casamento. Eles se aproveitam das nossas necessidades, das nossas fragilidades o tempo todo. E a gente tem que observar, porque a gente está frágil. E quando a gente está frágil, a gente quer melhorar, a gente quer crescer, mas isso não nos isenta de analisar, de observar cautelosamente, de conversar com pessoas que já conheçam do assunto, de pedir a opinião de alguém. Meu filho, o que você acha sobre isso? Meu irmão, o que você acha sobre isso? Minha amiga, olha, eu ouvi falar de uma pessoa que está dizendo aí que vai transformar a minha vida. O que você acha?
Isso tudo é a prudência. Isso tudo é a análise, a observação cautelosa. Porque assim a gente consegue se manter protegido. A gente consegue se manter preservado. Porque, infelizmente, ainda somos um planeta de provas e expiações. O mal ainda está presente. E ele se utiliza dessas ferramentas, usando a sua imensa capacidade de sedução. Pessoal, existe técnica para tudo hoje. Técnica para fala, técnica para expressões, expressão de inteligência, expressão de doçura. As pessoas falam uma vozinha suave. Dependendo de cada público, tem técnica para tudo. Mas isso tudo é verniz. Isso tudo é só aparência. A gente tem que se ocupar principalmente com a essência, com o conteúdo. Existem pessoas que podem nos enganar facilmente, nos iludir facilmente com a postura corporal, com o seu jeito de falar, com as suas expressões, e a gente cai. Os falsos profetas se utilizam dessas técnicas de manipulação, com essas técnicas de persuasão. Por isso que Jesus falou, meus filhos, tome cuidado. Tome cuidado para não se deixar enganar. Cuidado com os falsos profetas. Aí hoje em dia eles chegam repletos de palavras, expressões, cheias de pompa. E a gente não entende nada e pensa assim, rapaz, é bom. É bom. Aquele cara ali, ele é... Aquele ali eu vou seguir o que ele diz. Ele botou um livro, ó, meu livro aqui tem o caminho do sucesso. Aí o outro tem aqui um Instagram, o perfil do Instagram. Alcance a vitória. Aí o outro ali consegue assim, não, assine o meu canal no YouTube e você terá a chave da prosperidade. E usam essas expressões que nos iludem, que a gente fica seduzido e nós, na nossa fragilidade, nas nossas ilusões, a gente cai. Aí usam expressões que às vezes a gente não tem nem muita intimidade com elas, para dar credibilidade ao que eles falam. Eles falam assim, não, isso aqui é a revolução cabalística. Aí você pensa, cabalística deve ser uma coisa massa demais. O que será cabalística? Eu não sei, mas é bonito esse negócio, eu quero fazer. Aí alguém chega dizendo assim, comigo eu vou trazer para você uma transformação holística, integrativa, yin yang da sua vida. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, yin yang, uma coisa assim tão integrativa, holística, deve ser uma coisa massa demais. Aí a gente cai nessa. Ou seja, eles têm essa manipulação. Eu, particularmente, quando alguém fala negócio de quântico, para mim, eu já fico com 3 pés atrás. Eu só tenho 2, né? Mas eu fico com 3. Porque até a mente também fica para trás. Que negócio de quântico é esse? Aí eu fui estudar com um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, que inclusive é muito voltado para a espiritualidade. Tem muitos vídeos dele na internet que falam sobre o que é a física quântica, que é a física das micropartículas, do átomo para coisas menores que o átomo. Aí você fala assim, isso aqui é algo quântico, isso vai te curar, isso vai renovar a tua vida quanticamente, isso vai te trazer prosperidade quântica. Aí você vê, meu Deus, o que isso tem a ver com a física quântica? O que isso tem a ver com a cabala? O que isso tem a ver com o integrativo, com o holístico? Mas são palavras que são usadas por aqueles que querem nos manipular, se aproveitando do nosso desconhecimento, se aproveitando da nossa fragilidade. Olha o João Braga aqui. Haverá falsos cristos e falsos profetas que enganarão até os eleitos. Boa observação, João. Inclusive,
Enganarão por quê? Por que enganarão? Jesus diz: porque eles farão grandes prodígios. Você olha para um falso profeta e diz assim: rapaz, tô besta. Nesse nosso jeito aqui piauiense de falar, né? Rapaz, o homem invocado. Esse aí, ó, sabe das coisas. Jesus diz: farão grandes prodígios, podem fazer curas, podem fazer grandes fenômenos para nos iludir, para nos enganar. Mais uma vez a gente se concentra na aparência, mais uma vez a gente se concentra na forma, mais uma vez a gente se deixa iludir pelo que é perceptível à visão. Mas o que Jesus quer que a gente faça, que a gente busque a profundidade. Que a gente analise com cuidado. Para não deixar a manipulação dominar conta das nossas vidas, da nossa fé, não abalar a coletividade. Quando você vê, por exemplo, uma seita que faz com que as pessoas sejam levadas ao suicídio coletivo, por exemplo, aquilo ali gera um abalo social enorme. E não tem a ver só com seita, com religião, não. A gente vê falsos cristos e falsos profetas na religião. Mas a gente vê também no meio corporativo. Existem reuniões corporativas, empresariais, que parece que você está numa igreja. Não sei se vocês já viram isso. Você vai lá para a missa do padre Marcelo Rossi, erguei as mãos e dai glória a Deus, e você vai para uma reunião corporativa dessas aí, que é quase a mesma coisa, erguei a mão e dai glória a Deus, é uma coisa assim. Eu não estou comparando os dois, dizendo que tudo é ruim, não. Só estou dizendo que, do ponto de vista de movimentar e de ser como se fosse uma crença, uma fé, é tudo parecido. Então, no meio corporativo, no meio empresarial, tem demais essa história de endeusar as pessoas. Ele é o guru das empresas. Ele é o guru da prosperidade. O empresário, ele está aqui para contribuir para o desenvolvimento coletivo, sim, também. Será que não pode ter um empresário profeta? Claro que pode. Não é impossível. Mas a gente tem que analisar todos os casos. Então tem o guru, que é o guru corporativo, tem o religioso corporativo, aquele que está no meio, os influencers, o guru influencer, o falso profeta influencer, que está lá nas mídias, nas redes sociais, se colocando aí como o que tem a chave do desenvolvimento, do progresso, da transformação, da vitória. Até na política tem também, né? Política como se os políticos não fossem nossos servidores. Não é? Não são? São nossos servidores. Qualquer país civilizado não fica endeusando político nenhum. Qualquer país civilizado, você olha, aquele camarada ali, a gente vai colocar ele na função de administrador, ele é o CEO da nossa organização, ele é o nosso executivo master. Se fizer um bom trabalho, fica. Se não fizer, sai. Em qualquer país civilizado é assim. Mas em países onde há uma fragilidade maior, aí se coloca como alguém que vai salvar a vida das pessoas. Então os falsos profetas estão aí em todo lugar. É preciso que a gente se acautele, como disse Jesus. Acautelai-vos. Por que tudo isso? Porque nós somos os artífices do nosso desenvolvimento, nos disse Jesus. Nós somos os responsáveis pelo nosso progresso. Por mais que a gente seja influenciado por alguém, a decisão sempre é nossa, porque temos o livre-arbítrio. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então busquemos a verdade, para que a busca da verdade, da compreensão clara dos fatos, a compreensão das leis divinas, possam nos dar
a autonomia necessária. Nós devemos buscar a autonomia. Os espíritos mais puros, mais elevados, mais desenvolvidos, eles não querem nos manipular, eles querem desenvolver a nossa autonomia, a nossa capacidade de tomarmos decisões por nós mesmos e não sermos massa de manobra de ninguém, mas tomarmos decisões com responsabilidade, com cautela, com cuidado, em todos os aspectos da nossa vida. O aspecto religioso, o aspecto profissional, o aspecto familiar, o aspecto voltado ao cuidado do corpo, o aspecto voltado à participação em instituições sociais. Que nós tenhamos a autonomia de nos posicionar de acordo com elementos conscientes, claros. E não que sejamos massa de manobra. Façamos um coro repetindo tudo que os outros dizem que é certo ou errado. Nós deveremos ter essa capacidade de ter essa distinção. Deus nos criou, cada um de nós, para sermos seres autônomos, responsáveis pelas nossas decisões. E assim, sermos os construtores do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. É para isso que estamos aqui. Era isso a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil. Espero que possamos colocar isso em prática. Não é fácil porque às vezes nos sentimos tão seduzidos por algumas pessoas, alguns indivíduos. Às vezes é difícil. Mas que Jesus possa nos inspirar nessa tarefa. Convido a todos para uma prece agora, para a gente encerrar nossa reunião. Jesus amado, agradecemos por cuidar de nós, das nossas vidas, pelo amparo que sempre nos fornece, pela oportunidade de aprendizado, de evolução. Continua orientando as nossas vidas, Senhor, nos mostrando as melhores decisões, os caminhos corretos e nos ajudando a aprender, a amadurecer, a desenvolver a sabedoria. Esperamos assim sermos mais úteis e capazes de contribuir para um mundo melhor. Rogamos as bênçãos do Teu amor para cada um de nós, para a nossa vida, nossa família, nossos lares, nossa saúde. Abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando com a gente em suas casas ou em algum outro local, que eles possam ser envolvidos de muita luz, suas famílias sejam fortalecidas, envolvidas de muita paz. Rogamos ainda pelos mais de 400.000 vítimas que desencarnaram com a Covid. Acolha esses nossos irmãos de maneira doce na dimensão espiritual. Cuida de suas famílias que devem estar sentindo profunda dor com essas desencarnações. Mas também cuida dos que ainda ficam, buscando a saúde própria, aqueles que ainda estão doentes, aqueles que estão trabalhando para tratar os doentes. Muitos profissionais exaustos, cansados de ver tanta gente doente, tanta gente desencarnando. Cuida desses profissionais, cuida de todos os que estão doentes e de suas famílias. Cuida também das autoridades, Senhor, para que possam ter o discernimento e tomar as melhores atitudes. Se não tomaram ainda, que possam vir a tomar em favor da melhoria de todos nós. Esperamos assim, Senhor, que a Tua paz e a Tua bondade possa permanecer conosco hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja.
Meus irmãos, eu agradeço pela paciência de me acompanharem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Tchau, tchau.